dia, Instagram, bom dia, YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de leitura de livros. Pois é, estamos na 30ª semana de leitura de livros. Vocês têm noção disso? 30 semanas consecutivas, de segunda a sexta, nós estamos aqui. Desde que Deus nos deu o direcionamento para estar fluindo, para estar simplesmente fazendo e cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, são 30 semanas. Fácil? Não. Vontade de desistir? Todo dia. Mas há algo muito maior por trás disso, que não é sobre a minha pessoa, sobre o que eu vou ganhar ou o que eu vou deixar de ganhar. É sobre algo muito maior, que é o reino de Deus. Então, são 30 semanas já consecutivas de lives que nós estamos aqui. Então, é um prazer ter você aqui nessa manhã. Eu vou convidar aqui algumas pessoas antes de começar, antes da gente iniciar a leitura dos livros. A gente sempre faz um devocional e esse devocional ele traz um direcionamento para a gente, uma resposta de Deus para o nosso dia. Então eu gosto muito de fazer, então estou convidando aqui, antes de começar, eu vou convidar as pessoas para estarem aqui, para participarem não só da live, da leitura do livro, mas também do devocional. Porque muitas vezes, no devocional, a gente tem as respostas, que a gente está procurando aí um tempão, buscando, e é no devocional que o Senhor vai se manifestar aqui e trazer as respostas para a nossa vida, tá? Então, fiquem atentas ao que Deus quer nos falar nessa manhã, tá bom? Então vamos lá. Já enviei, já convidei, a gente faz a nossa parte e entra, né? Quem sente o desejo e quem o Senhor tocar no coração. O devocional que nós estamos lendo neste ano de 2025 é o devocional Mulheres, capa dura, de Viviane Martinello. Ó, eu nunca tinha lido aqui essa parte de trás do devocional que diz assim: longe dos espectadores, no lugar em que só os ouvidos divinos a escutam, é onde você será aperfeiçoada e encontrará um tesouro que ninguém jamais poderá lhe roubar: a presença do Pai. Viviane Martinello. Eu não a conhecia e através do devocional eu ganhei esse devocional da loja Cairós em Nova Iguaçu. Visite a loja Cairós, tá? Se você for a Nova Iguaçu ou estiver passando por ali, por acaso, próximo, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à Rua Dom Vamor, dá uma chegadinha ali na loja Cairós. É uma loja pequenininha, mas repleta, cheia da presença de Deus, mas também de produtos, bíblias, bottoms, camisas, batas, devocionais. Você tem tudo ali para poder comprar para você e presentear pessoas, tá bom? Então visita a loja Cairós. A loja Cairós nos abençoou ano passado com o Café com Deus Pai. Nós lemos o Café com Deus Pai e nos abençoou aqui com esse devocional desse ano. Então a gente tem alguns parceiros aí. Ó, acabou de entrar aí
a Jaque, que é a CEO, junto com o Durval ali da loja Cairóis, em Nova Iguaçu, que nos deu aqui, ó, Devocional Mulheres. Já falei um pouquinho dele, Jaque, aqui. Tá, vai ficar gravada no YouTube, né? As pessoas assistem depois. Então, loja Cairóis, ao lado da Casa e Vídeo, próxima à Rua Dom Vomor, não tem erro, é uma loja pequena, mas repleta da presença e de artigos que vão abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas, tá? Eu fico muito feliz porque sem eu pedir, sem buscar isso, eu tenho 2 patrocinadores, né? Eu tenho a loja Cairóis, que já é a segunda vez que me patrocina com devocionais para que eu possa estar lendo aqui, e a Papel Colorido RJ, que me abençoa com os livros. Então, os livros das lives eu recebo da Papel Colorido RJ para poder estar aqui transbordando na vida de vocês, porque isso aqui é um transbordo, tá? Então, fica ligado e vamos embora. Lembrando, gente, já quero falar agora que hoje à tarde, às 2h da tarde, nós teremos a nossa segunda edição da Roda de Leitura, que vai acontecer na extraordinária Cafeteria Gabi Fontes, uma cafeteria de 2 andares, Beto, uma cafeteria incrível, maravilhosa, e tem um espaço reservado onde a gente não tem interferência externa das pessoas que estão ali na cafeteria, é um espaço reservado, um ambiente climatizado, onde a gente tem todos os recursos para poder dar um treinamento, e a roda de leitura ela vai acontecer ali. Eu estou levando ferramentas maravilhosas para aperfeiçoar o gosto pela leitura, absorver melhor o conteúdo, escolher os livros de forma assertiva, entendendo que nem todo best-seller é para você ou para aquele momento que você está vivendo. Através de uma ferramenta poderosa você vai conseguir identificar, também estou animada, identificar qual é a área da sua vida que você está precisando melhorar através dos livros. E aí, o que isso melhora, Sandra? Evita com que você pare a leitura. Porque se é uma área que você está precisando desenvolver naquele momento, você está sedento por aquele conteúdo, a probabilidade de você procrastinar vai ser reduzida. Tá? Então é sobre isso. Mas vamos aqui ao devocional. Eu já convidei aqui, as pessoas vão entrando devagar mesmo. Isso é normal por causa do horário e tal. O tema de hoje, do dia 27 de janeiro, do devocional Mulheres, é graça. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. Antes de ser chamado Paulo, o apóstolo dos gentios, era um perseguidor e assassino dos cristãos. Quem poderia imaginar que aquele homem culto, de grande prestígio e zeloso cumpridor da lei, seria surpreendido pela maravilhosa graça divina no caminho para Damasco? Quem seria capaz de prever que aquele encontro atropelaria e anularia por completo os argumentos contrários ao Cristo que ele tanto rejeitava? O que Atos 9 nos conta é que a partir daquele ponto em diante, a vida de Saulo de Tarso nunca mais foi a mesma. Dona Val. Ao contrário do que dizem alguns, a graça de Deus não anula os seus mandamentos. Na verdade, ela é o que nos auxilia a obedecê-los, guiando-nos e nos fortalecendo em meio ao processo de santificação. Mesmo quando pecamos, temos um Pai que nos ama e estende misericórdia e graça a nós.
Por isso, temos a chance de nos arrepender e recalcular a rota. Você e eu fomos libertas da prisão do pecado e agora somos capazes de viver pela graça. Aleluia! As Escrituras nos garantem que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Romanos 5:20. Jamais se esqueça, não precisamos fazer nada para merecê-la ou conquistá-la. Contudo, é necessário que vivamos de maneira digna do Senhor e de graça, aliás, e da graça que recebemos. Quão poderosas são essas verdades? Mulher, falando para mim e para você, mulher, que neste dia o seu coração se encha de alegria, gratidão e esperança para continuar caminhando, pois a graça de Deus alcançou você e saber disso deveria mudar tudo em sua vida. E vai mudar, né? Não só deveria, mas como vai mudar, já mudou. Saber que tudo de bom que recebemos nesses dias e que vamos receber no dia de hoje, na semana, não é mérito nosso, é graça, favor imerecido. Não merecemos, mas o nosso Deus é bom em todo tempo, Ele é bom e aí Ele nos concede a graça da vida, a graça da saúde, a graça da recuperação, a graça do alimento, a graça do trabalho, a graça de um cliente novo que chega, a graça de uma venda finalizada, a graça de um pedido feito, a graça de ter a família, a graça de ter o nosso lar, a graça de termos amigos, irmãos, de termos um lugar para ir e para voltar. A graça, gente, quanta graça, a graça de ouvir, a graça de enxergar, a graça de falar, a graça de beber, a graça de todos os nossos órgãos estarem funcionando, a graça de algumas pessoas estarem no leito de hospital, mas tem profissionais ali cuidando, tem parentes visitando, tem alguém ali amparando. A graça, favor imerecido. Isso aqui que fazemos é graça. Não é um dom meu, não, eu estou aqui em obediência. Vai e flua, vai e faz, vai e fala, vai e toca, vai e ora. É graça, porque de nós não faríamos, não temos nada para dar. É Ele quem nos enche para que possamos transbordar. Quando a gente fala, eu estou aqui transbordando, sim, transbordando de algo que não é meu, me foi dado pela graça. Estamos aqui nesse mundo pela graça, porque se não fosse pela graça de Deus, pelas misericórdias dele, já teríamos sido consumidos pelo fogo. Certo? Então, já que é pela graça, nós vamos continuar a leitura desse livro que tem mudado a minha vida. Não estou falando da boca para fora, estou falando de ter tomado decisões esse final de semana, depois que eu li o capítulo 3. Se você não estava aqui na live, na sexta-feira, se você não foi ainda no meu canal do YouTube, vá, assista a live de número 3 da leitura desse livro aqui, ó. Gente, foi uma live onde a clareza de Deus pairou e mudou o meu final de semana, e tem uma palavrinha aqui, ó, martelando na minha cabeça o tempo todo, para que eu não dê espaço para ela. Então eu quero continuar lembrando dela, para que ela não tenha lugar na minha vida mais, tá? Então, se você está curiosa para saber o que aconteceu na sexta-feira,
aconteceu na minha vida, depois de ter lido o capítulo 3, sexta-feira, entre lá no meu canal do YouTube, Motivada para Motivar, e assista a live 3. Foi o capítulo que mudou o meu final de semana, tá bom? De fazer coisas que eu faria sempre. E eu falei, não vou fazer, porque eu vou colocar em prática o que eu aprendi no livro, através da vida da pastora Joyce Meyer. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Joyce, porque ela não tem medo de falar da vulnerabilidade dela, daquilo que ela viveu, que hoje ela não, acredito que ela não vive, mas ela fala que está sempre tendo que se policiar, entendeu? E essa é uma mulher que ela demonstra as fraquezas dela. E as mudanças que aconteceram na vida dela, no casamento dela, na família dela, no ministério dela e do marido, a maioria vieram através da mudança da vida dela, porque ela assumiu a vulnerabilidade dela. A Leandra fala muito disso, né? De assumir a vulnerabilidade, de assumir os seus pontos de melhoria. Não são pontos fracos, são pontos de melhoria. E quando a gente assume, a solução fica mais próxima de nós. Quando a gente assume os nossos pontos de melhoria, meu Deus, eu preciso melhorar nisso. Poxa, eu estou errando nisso. Eu estou errando nisso. Quando você assume, a possibilidade da solução chegar é muito maior do que quando você fica aí fingindo ser uma pessoa que você não é. E isso a pastora Joyce fala escancaradamente em todos os livros dela. Eu já li 3, esse acho que é o terceiro livro dela que eu leio. E, gente, em todos os livros dela, ela aponta o que ela traz de melhoria, daquilo que a gente precisa melhorar, ela traz o exemplo dela, do que ela fazia no casamento, do que ela fez com o marido, do que ela fazia com os filhos, como ela era com os irmãos na igreja. Ela fala dela. Então, de hoje em diante, vamos olhar para a nossa vida, os nossos erros, para estarmos mais próximos da solução, tá? Se você já tem o livro, abra o seu livro no capítulo 4. Se você não tem, eu lamento, porque esse livro aqui deveria ser um livro de cabeceira de cama, depois que você fizer a leitura dele sentadinha num local fazendo suas anotações, tá? Porque livro, gente, aprende uma coisa. O livro que vou falar isso hoje na roda de leitura. O livro que você lê sentadinha de perna pro ar, numa rede, você está só passando o tempo, você não está no modo aprendizado. É bom, você está ali passando o tempo fazendo uma coisa que você gosta. Mas a probabilidade de você assimilar aquilo que você leu é muito menor do que quando você senta numa mesa, tem caderno, tem papel, ou tem caneta, tem marca-texto, tem post-it para você poder marcar, ferramentas. Por quê? O nosso cérebro esquece aquilo que a gente lê em alguns minutos. Então imagina, você está deitada numa rede, lendo um livro, deitada no sofá de perninha para o ar, sem uma caneta, sem um marca-texto, sem um post-it. Não tem nada, você não vai anotar nada. Você acha mesmo que você vai gravar alguma coisa? Não vai, gente. Não vai. Você precisa ativar o seu segundo cérebro. E o seu segundo cérebro são as anotações. Quer saber mais? Vem para a roda de leitura que dá para fazer inscrição ainda, tá? Flávia vai estar na roda de leitura, Jaque vai estar na roda de leitura. Leandra disse que iria, não sei, né? Vamos ver se Leandra vai mesmo. Verônica colocou aqui, os nossos erros nos servem de reflexão a respeito do que devemos aprender com o acontecido. O cérebro só assimila com a escrita. Leandra vai. Então,
Estaremos juntas lá, desenvolvendo técnicas para melhorar a absorção do nosso conteúdo. Levem o livro preferido de vocês. Sandra, não terminei de ler esse livro, nem comecei. Leva ele. Quer ler ele? Leva ele para a gente avaliar. Olha, eu li esse livro todo, eu amo esse livro, eu leio ele sempre. Leva ele, tá bom? Para a gente poder fazer umas comparações lá. Vai ser bem legal, bem dinâmico. Vocês vão ver. Vambora, gente. Capítulo 4, tá? Se você não comprou o livro, você pode chamar a Papel Colorido RJ. Já faz seu pedido desse livro ou de outros livros que nós já tenhamos lido com desconto. O desconto vai de 5% a 15%. Você tem que perguntar para Verônica qual é o desconto do livro que você quer, como é que faz para o frete. Tudo isso você resolve com a Verônica Souto, que está aqui na live. Mas vai no perfil da Papel Colorido RJ. O pastor não deve gostar de mim. Anos atrás, quando Dave e eu nos tornamos cristãos, comparecíamos a uma igreja carismática que tinha poucos meses de existência. A congregação crescia rapidamente e a frequência já havia atingido mais de 400 pessoas. Uau! Queria que acontecesse isso aqui em Cabuçu. As dádivas do Espírito eram evidentes, a unção de Deus e as revelações frescas fluíam para as pessoas. Tudo parecia ser do jeito que deveria ser. Mas hoje essa igreja já não existe. O que aconteceu? A resposta é discórdia. Eita, é essa palavra aqui, ó, que ficou aqui, ó. O demônio é o supremo estrategista. E ele trabalha duro para jogar os cristãos uns contra os outros. Sabendo que o Espírito Santo só trabalha em uma atmosfera de paz. Presta atenção, nós falamos disso. Falamos no capítulo 3 que as bênçãos, a presença de Deus, ela permanece ali, no meio da discórdia. A presença. Mas as bênçãos só são liberadas em um ambiente de paz. Então, muitas vezes, eu e você não estamos sendo abençoados porque o ambiente em que estamos não é um ambiente de paz. Olha esse salmo aqui, ó, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Olha o versículo 3 do Salmo 133. Como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Ali aonde? Ali aonde? Na união dos irmãos. É no meio da união, é no meio da harmonia que o Senhor libera a bênção. E olha o que ela falou aqui, a igreja fluía, as coisas aconteciam, cresceu rápido, 400 membros, revelação, tudo. Mas a resposta é discórdia, porque o demônio, ele é o supremo estrategista e ele trabalha duro para jogar cristãos uns contra os outros. Porque ele sabe que o Espírito Santo, ele só trabalha em uma atmosfera de paz. Se o demônio puder suscitar problemas em uma igreja, ele eficientemente fecha a porta de Deus naquele lugar.
É esse seu objetivo. Para isso, ele traça um plano e não se incomoda em trabalhar fora de cena por longos períodos. Ele mente para as pessoas, incitando-as umas contra as outras. Ele sabe exatamente que botões apertar e o momento certo para que fiquemos com raiva uns dos outros e sejamos desagregadores. Satanás quer destruir a igreja de Deus. Vamos dar uma olhada em duas de suas estratégias favoritas, para que você possa aprender a reconhecer esses sinais indicativos de que Satanás possa estar manipulando-o ou a outros para inflamar a discórdia em sua igreja ou em seu ministério. Estratégia 1. Faça com que pessoas inseguras transformem pequenas ofensas em grandes ofensas. O inimigo costuma usar pessoas com mágoas e cicatrizes emocionais para causar conflitos. E a igreja está cheia de pessoas assim. Porque a igreja é um hospital, né, gente? Essas pessoas fazem e falam exatamente o que sentem. Não operam sob autocontrole. Não tem autoconhecimento, não tem gestão das emoções, então elas falam, né? Tampouco pedem a Deus para auxiliá-las na cura dessas mágoas, algo que um cristão mais maduro ou seguro de si faria. Em vez disso, elas deixam Satanás ampliar os incidentes em suas mentes e fazê-los parecer bem mais importantes do que realmente são. O demônio quer que esses cristãos acreditem que as pessoas tramam contra eles com o propósito de magoá-las. Eis um exemplo de como essa estratégia funciona. Digamos que uma mulher em um shopping lotado encontra seu pastor. Ele a saúda, mas logo se desculpa dizendo que não tem tempo para conversar. Ela fica magoada por não ter recebido um cumprimento mais caloroso e por ele ter cortado a conversa de modo tão ríspido. Enquanto repisa suas mágoas, ela pensa: ele não gosta de mim. Foi bem rude. É bem frio emocionalmente para alguém que se propõe a ser pastor do povo de Deus. Ela começa a sentir que o pastor estava tentando se afastar dela. Ela começa a se lembrar de outras ocasiões em que achou que o pastor não tinha sido muito amigável. Pelo menos não tanto quanto era com os outros. Começa a alimentar os pensamentos. O demônio martela a cabeça dessa mulher por dias a fio em relação a isso. E sua raiva cresce. Sua família nota que há alguma coisa errada com ela e por isso perguntam. Ainda que o Espírito Santo tente lhe dizer que mantenha a boca fechada, ela conta o incidente. Eles ouvem o lado dela dessa história, que agora é bem diferente do que realmente se passou. As opiniões dela afetam a opinião dos seus familiares. Na igreja, eles fofocam a respeito do incidente e começam a perguntar uns aos outros se não acham o pastor antipático. Essas pessoas, por sua vez, começam a observar que o pastor e suas atitudes para com elas, do mesmo modo que os fariseus observavam Jesus continuamente, esperando flagrá-lo em algum mau comportamento. O pastor sente que há algo errado, sente a pressão na atmosfera da igreja durante os cultos, mas não consegue identificar a causa, porque suas ações são puramente inocentes.
Talvez ele não estivesse se sentindo bem naquele dia em que encontrou a mulher no shopping. Ele poderia estar muito cansado ou preocupado com questões financeiras da programação de construção da igreja. Ele poderia estar atrasado por uma reunião e só tinha tempo para um cumprimento rápido. Infelizmente, o pastor não fazia ideia do que havia ofendido a mulher ou que ela estivesse se ocupando em espalhar a discórdia no meio da igreja. Se acha que esse exemplo é um pouco exagerado, você está errado. Esses incidentes acontecem o tempo todo no reino. Provavelmente, mais dano é causado pelo espírito da ofensa que por qualquer outro espírito. É o inimigo número 1 do cristão. Abre a porta para multidões de problemas profundos e perigosos com os quais poucos sabem lidar. A Bíblia afirma claramente que devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e de modo rápido, frequente e livre. Falaremos mais sobre isso no capítulo 8. Pessoas inseguras, como a mulher da história acima, trazem em sua raiz de rejeição. Precisam de um bocado de confirmação expressa de que são aceitas, né? A pessoa é carente, foi rejeitada e acha que algumas pessoas pontuais precisam adotá-las o tempo inteiro. Tem pessoas que acham que precisa estar dentro da sua casa 24 horas. Que amigo ou quem cuida tem que estar com você ali dentro da casa dela, tem que chamar para tomar café, você só pode sair com ela, você não pode se relacionar com outras pessoas. Isso acontece dentro das igrejas. Isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece entre vizinhos. Pessoas carentes que colocam expectativas em outras e as pessoas não estão ali naquele rol ali. Lembra lá do livro do Tiago Brunet, especialista em pessoas, em que nós vimos os 3 níveis de amizade, os estratégicos, os necessários e os íntimos? Existem pessoas que acham que todo mundo é íntimo dela e por ser íntima ela precisa estar na casa da pessoa, você precisa convidá-la para tudo, você só pode sair com ela. Mas ela não entende que existem níveis de amizade e que muitas vezes você não é amiga íntima dela, é só uma amiga estratégica. E por ela achar que você é íntima e você é uma estratégica ou uma necessária, ela põe a expectativa errada. E aí o nível de frustração aumenta. Ei, acorda. Aprenda a olhar para as pessoas e filtrar. Fulano é o quê? Íntimo, necessário ou estratégico? Fazendo isso, você vai parar de se decepcionar com qualquer pessoa. Porque você vai colocar a expectativa certa nas pessoas certas. Presta atenção. Olha o que aconteceu nessa história. Um exemplo, né? Já me deparei com muitos cristãos como esses em meus anos de ministério. Gente que se ofende quando eu não lhes dou atenção suficiente. Isso acontece comigo. Lembro-me de uma mulher que ficou muito ofendida comigo e que achava que eu não gostava nem um pouco dela. Quando a história chegou aos meus ouvidos, fiquei surpresa. Eu gostava dessa pessoa e até onde eu sabia, sempre tinha sido amigável com ela quando a encontrava. No entanto, ela estava dizendo às pessoas que eu não lhe dava a mesma atenção que dava para os outros. Dizia que eu passava direto por ela sem falar. Quando me contaram sobre uma ocasião particular em que eu a teria supostamente esnobado, a verdade era apenas que eu não havia visto. Eu realmente não havia visto. Se consegue se identificar com qualquer uma das mulheres acima e você sente que há pessoas específicas que não gostam de você,
ou que o evitam, você precisa confiar em Deus para curar suas feridas emocionais. Ele é o único que pode ajudá-la a começar a se sentir melhor a respeito de si mesmo. Sua confiança tem de vir dele. E eu vou dizer mais, quando a gente entende os níveis de amizade, tudo fica mais fácil. Quando eu li esse livro, Especialista em Pessoas, eu tinha acabado de me decepcionar com 2 pessoas do meio do empreendedorismo. E eu estava magoada com essas pessoas por algumas atitudes que elas tomaram. E quando eu li o livro, veio assim, ó. Ei, para com isso. Essas pessoas não são íntimas suas. Elas nem são necessárias. Elas foram apenas estratégicas. E aí, gente, acabou. Acabou. Agora eu trato elas como estratégicas. Se um dia houver alguma aproximação, elas vão mudar de nível na minha vida. Vão para necessárias e, quem sabe, íntimas. Mas neste momento ou naquele momento, elas não passavam de pessoas estratégicas. Fui em alguns eventos, abriram portas, foram pessoas estratégicas. Mudou tudo, o meu olhar. Então aprenda a olhar para as pessoas, olhe para as pessoas de forma intencional, sim. Fulana, Ciclana, Tati, Kessia, Leandra, Flávia, Verônica, Val, são o quê? Íntimas, necessárias ou estratégicas? E aí eu vou colocar a expectativa certa, porque quando eu coloco a expectativa certa, aquela pessoa ela vai devolver na mesma proporção. Se eu coloco uma expectativa errada, em que a pessoa é estratégica e eu trato essa pessoa como íntima, eu quero estar junto dessa pessoa, quero que ela esteja comigo, poxa, ela precisa me convidar para o aniversário dela, e o aniversário do filho, eu preciso estar lá, eu coloco uma pressão nessa pessoa que ela não vai conseguir corresponder, porque ela não me vê como íntima, ela me vê como estratégica, mesmo sem ter a consciência, gente. Pensa aí numa lista aí. Você só pode convidar aí 30 pessoas. 30 pessoas para o aniversário do seu filho. Não pode passar disso. 30 pessoas, Tati. Quem você convidaria? Aí a gente começa nos íntimos. Tem os parentes, né? Que são os incontornáveis. Não tem jeito, né? Tem que estar ali. Então, digamos que você tenha 15, sei lá, 15 parentes aí. 15, 18. 18 parentes que você não pode deixar de chamar. 18. E aí você vai e desses 18, né? Aí sobram 12 para você chamar. Aí desses 12, digamos que você tem alguns necessários. São aquelas pessoas que você convive, né? A pessoa tá ali, ela vai num velório da tua família, ela participa dos aniversários, então você vai lá e chama algumas pessoas. E sobram os íntimos, os amigos íntimos. Pô, não, essa pessoa tem que chamar, essa pessoa está comigo em todos os momentos. Digamos que você tenha 3 aí, como Jesus tinha 3. Pedro, João e Tiago. Eram os 3 íntimos dele. Esses não podem faltar. E os outros são os necessários. Você convida com facilidade, sai com eles, marca algumas coisas. Mas os estratégicos você não chama. Os estratégicos não comemoram com você. Eles são estratégicos. Aprenda isso. Isso abre portas, tá? Então você ficaria só com 10 vagas aí. Dessas 10, você tiraria algumas para os necessários, que de repente é um número maior, mas os íntimos, com certeza você pode contar aí 2, 3, que você conta a sua vida, que você sabe que estão celebrando com você, tá? Deus quer operar em nossa vida. Para conseguir fazê-lo, Ele tem que abrir velhas feridas,
Amém, Jaque? Para limpá-las. Enquanto nossas inseguranças forem atendidas pelos outros, nunca ficaremos totalmente bem. Cada conserto somente irá prolongar nosso problema. É como tapar uma grande ferida com um pequeno curativo. Deus quer nos sarar, mas nós continuamos a pôr curativos no problema. A insegurança é um veneno que afeta todas as áreas da vida de uma pessoa. A cura pode ser um pouco dolorosa, mas é melhor do que ficar emocionalmente mutilado pelo resto da vida. Devemos aprender a confiar em Deus pela atenção que Ele sabe que precisamos. O que seria então uma resposta divina quando alguém não nos dá a atenção que julgamos merecer? Paulo tinha isso a dizer à igreja dos Gálatas na hora da questão da discórdia na fé. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gálatas 5, 14 e 15. Ame a seu próximo como a si mesmo. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Você gostaria que alguém o julgasse rispidamente? Não demonstrasse misericórdia? Fofocasse sobre você e espalhasse a discórdia em sua igreja ou organização? É claro que não. Nem eu. Quando alguém o ofende, resista à discórdia ao responder com misericórdia e compreensão. Dê à pessoa o benefício da dúvida. Lembre-se de que o amor sempre crê no melhor. A palavra de Deus é clara. Tenha cuidado em relação ao problema da discórdia. Se deixar ela entrar, ela se espalhará. E se ela se espalhar, você e toda a igreja podem ser arruinados por ela. A segunda estratégia que o demônio adora empregar é esta. Estratégia número 2. Derrubar jovens ministros antes que eles possam derrubá-lo. Conheço pessoas que hoje não estão em seu ministério porque morderam a isca do demônio. Não só abriram a porta para a discórdia, mas a convidaram para entrar. Deixe-me contar 2 exemplos diferentes que eu observei pessoalmente. O primeiro incidente ocorreu há muitos anos, quando comecei a ter uma sensação de morte em nossos encontros semanais. A atmosfera parecia pesada. Então, notei que sempre que abordava grupos que estivessem conversando, todos ficavam de repente em silêncio. Eu tinha a estranha sensação de estar invadindo. Pessoas de quem eu fora próxima há muitos anos pareciam desconfortáveis em minha presença. Tentei descartar esses sentimentos porque eu acreditava que essas pessoas eram minhas melhores amigas. Muros que não se viam continuaram sendo erguidos em todo lugar. Um dia, uma das pessoas com quem eu normalmente almoçava não quis mais sair para almoçar comigo. Também notei que, ao conversar sobre algo que eu queria fazer no ministério, ou que eu acreditava ter ouvido de Deus, eu recebia silêncio e uma sensação estranha no lugar do encorajamento habitual. Era como se todos soubessem de algo que eu não sabia e que ninguém queria me contar. Quando o caso foi revelado, o que sempre acontece, os relacionamentos foram arruinados e as pessoas recuaram em sua relação pessoal com Deus. Acredito que seja bem possível que muitos grandes ministérios tenham sido contaminados pelo inimigo por meio do uso eficiente da discórdia. O que causou essa devastação? Uma mulher que tinha praticado feitiçaria há muitos anos se envolveu com nossa igreja. Ela confessou que havia finalmente se dado conta de que estava perdida e que havia renascido e sido preenchida pelo Espírito Santo.
e queria que sua vida fosse endireitada. Todo mundo ficou feliz por ela. Todos nós amamos testemunhar a libertação das pessoas. Essa mulher logo se envolveu em várias áreas do ministério. Passou a frequentar o seminário, na qual eu ensinava 3 vezes por semana. Comparecia às reuniões semanais em nossa igreja-mãe. Uniu-se ao ministério externo para os debilitados mentais e frequentava com fé todas as orações matinais da igreja. A respeito dela, tudo parecia estar certo, mas eu tinha a sensação de que alguma coisa estava errada. Quando falo sensação errada, estou falando de sensações espirituais, não emocionais. Eu tinha desconfiança no espírito e em relação a ela. Eu não conseguia me sentir confortável em sua presença. Queria ir embora cada vez que ela se aproximava. Um dia, na oração matinal das 6 horas, passei por ela e quase tive uma palpitação. Senti em meu espírito que ela estivera orando por mim e eu não queria que ela o fizesse. Mais tarde, descobri que ela estivera orando, mas que falava ao reino das trevas, enviando pragas, discórdias e outras formas de maldade sobre meu ministério. A confusão logo tomou conta da congregação. Acusações contra os líderes começaram a ser disparadas. Havia mentiras e fofocas. Era difícil saber em quem acreditar. Pessoas que frequentavam a igreja há anos nos abandonaram e muitas eram líderes. Acho interessante que assim que a igreja caiu no caos espiritual, a suposta ex-feiticeira tinha desaparecido. Satanás a havia empregado para espalhar suas mentiras. Deslanchara uma verdadeira batalha contra a mente das pessoas, tentando alguns com julgamentos e críticas, e morderam a isca, fofocando pelas costas. A discórdia se espalhara. Uma contrariedade raivosa estava fluindo, e muitos foram arrastados pela corrente. Levaram-se meses para reparar os danos nos relacionamentos, mas por fim as coisas voltaram ao normal. Hoje a igreja está florescendo e Deus abençoa muito nosso ministério. Não só sobrevivemos ao ataque, como também tornamo-nos mais fortes por ele. Aprendemos uma lição que nos manteve fora da armadilha de Satanás em muitas ocasiões. No entanto, alguns dos indivíduos envolvidos ficaram estagnados e não progrediram. Outro exemplo é de como o demônio tenta destruir jovens de ministérios envolve a igreja em que eu mencionei no começo deste capítulo. Nesse caso, a discórdia entrou na igreja por intermédio do pastor e de sua esposa. Eram muito sensíveis e ficaram ofendidos quando membros da congregação sentiram que ele estava convocando para deixar a igreja e ir para outro local. Quando acontecia de o pastor ou sua esposa encontrarem pessoas que haviam deixado sua igreja, eram rudes com elas. Esse casal fomentava a falta de perdão em seus corações. Queriam controlar suas ovelhas, não as guiar. Se eles quisessem que determinada pessoa se envolvesse em certo programa da igreja, e se essa pessoa se negasse, eles logo lhes davam um gelo. Eles me corrigiram e me colocaram no ostracismo por muitas vezes, tipo assim, né, isolada. Umas delas por ensinar a palavra. Dave e eu fomos anfitriões de um encontro em nossa casa por 2 anos antes de passarmos a frequentar essa igreja e sentimos que deveríamos continuar a fazê-lo depois de ingressar na igreja. No entanto, o pastor achava que Dave deveria ensinar no encontro em casa e não eu, como quiséssemos obedecer à vontade de Deus. Dave tentou ensinar e eu tentei ficar quieta, mas isso não funcionou e voltei a ensinar. Eu tenho a vocação para ensinar e Dave não.
Não importa o que os outros pensem ou digam, precisamos agir de acordo com o que Deus planejou para nós. Outra vez Deus pôs em meu coração que eu deveria comprar 10.000 panfletos e organizar um grupo de mulheres que distribuísse nos shoppings uma vez por semana. As mulheres eram todas minhas amigas e eu mesma iria pagar pelos panfletos. Meu objetivo era distribuí-los todos em 6 semanas. Achei que pudesse passá-los à mão das pessoas que frequentavam o shopping e colocá-los em para-brisas nos estacionamentos até que em 10.000 panfletos se esgotassem. Nunca me passou pela cabeça que precisaria da permissão do pastor para fazer isso. E porque não fiz isso, ele me repreendeu, dizendo que eu arruinaria meu casamento se eu não me submetesse a meu marido. Mas não era Dave quem tinha um problema comigo, era o pastor quem tinha. Ainda outra vez o pastor me reprimiu por eu estar expulsando demônios. Finalmente nosso nome foi removido do boletim da igreja, como um dos lares aprovados para o encontro semanal. Esse tipo de tratamento aconteceu com muitas outras pessoas na igreja além de nós. O pastor achava estar fazendo a coisa certa, mas na verdade estava convidando a discórdia para entrar na igreja por meio do orgulho e de sua insegurança. Dave e eu tivemos vontade de deixar a igreja e passar a frequentar outra, mas Deus insistiu que não partíssemos com raiva ou com falta de perdão em nosso coração. Éramos jovens cristãos. Na época, mas já sabíamos que não valia a pena nutrir mágoa contra o pastor ou contra outros líderes da igreja. Semana após semana, esperamos que Deus nos liberasse. Semana após semana, víamos a quantidade de frequentadores declinar. Uma vez durante minhas orações, tive uma visão de que estava comparecendo a um funeral. Não entendi completamente a visão, mas percebi que o funeral era o da igreja. Ela estava morrendo. Restavam cerca de 100 pessoas na congregação, quando Deus finalmente nos liberou para frequentar outro templo. O número gradualmente minguou até 0, e a igreja teve que fechar suas portas. O ministério desse pastor foi por fim redimido, e mais tarde ele passou a ser empregado por Deus em outros ministérios. Quando me lembro dessa situação e de alguns membros daquela igreja, surpreendo-me ao notar quantos deles têm ministérios bem conhecidos nacionalmente. Muitos desses ministérios nem haviam nascido, existiam apenas no coração de Deus. Outros estavam nos primeiros passos. Acredito que o demônio tenha querido destruir esse ministério antes que eles pudessem destruí-lo. Satanás quer atacar e devorar os jovens. Ele ataca os bebês e as criancinhas do reino, porque elas não sabem como se defender. Sou agradecida a Deus, pois havia alguém orando por mim à época. Talvez eu nunca saiba quem foi, mas sei que as orações de alguém foram empregadas para salvar-nos das garras da discórdia em mais de uma vez. Faça da sua paz a sua meta. Vigilância sempre, isso aí. A paz e a intimidade são os principais objetivos para a igreja. A paz e a unidade são os principais objetivos para a igreja. Devemos nos preocupar uns com os outros. Se virmos um irmão ou irmã do Senhor enraivecendo-se ou contrariando-se, devemos auxiliá-los a recuperar a paz, se possível. Esse pode ser um dos significados da intuição bíblica de ser pacificador. Nunca se esqueça do poder destrutivo da discórdia. Eu não quero esquecer. Que arrasa relacionamentos em todos os níveis e em todos os aspectos de nossa vida. Se você consegue aprender a reconhecer a discórdia e a lidar com ela, irá impedir boa parte dos acontecimentos destrutivos iminentes. No próximo capítulo, vamos dar uma olhada em uma última forma de destruição
provocada pela discórdia. Nossa saúde física. É o que a gente vai falar amanhã, no capítulo 5. Aí, gente, ao final de cada capítulo tem um resumo e reflexão, tá? O legal aqui desse resumo e reflexão é que eu também vou falar sobre isso lá na roda de leitura, de uma técnica, tá? Então, esse livro aqui, ele já te facilita. Ele já vem com um resumo. E isso é para a segunda vez que você for ler esse livro, ok? E aprenda a fazer anotações. Esse aqui eu não tenho feito anotações porque eu faço no meu bloco de notas aqui, ó, no computador, né, onde tem surgido os insights. Hoje não surgiu nenhum insight, mas não é uma regra, né, gente? Tem que ser natural as coisas. Mas o que acontece? Aprenda a utilizar ferramentas, tá? Na hora da leitura. Nós vamos falar tudo isso hoje lá na roda de leitura. Estou ansiosa, assim como a Jaqueline disse que está, para estarmos juntas ali na roda de leitura. Convide outras pessoas, dá tempo ainda, tá? Convide uma amiga para ir, que aí você já divide o Uber. E, quer dizer, já divide a despesa da ida e da volta. E vá, gente, leve. Quanto mais pessoas do seu convívio você levar para esses ambientes de crescimento e de desenvolvimento, vai ser melhor. Vai ser melhor. Por quê? Porque o ambiente onde você está vai estar em desenvolvimento. As pessoas vão estar também sedentas de conhecimento e autoconhecimento. Então, tudo melhora, tá? Vamos tirar o nosso print. Vou desativar aqui rapidinho. Tem dificuldade de anotar? Vamos desenvolver isso, Tati. Tinha dificuldade de anotar, não tem mais. Já tomou consciência e não tem mais. Peraí, gente. Deixa eu ajeitar aqui esse cabelo. Foi, né? Às vezes eu fico congelada aqui, gente. Aí tem que ver aqui o foi de alguém. Se não foi, te pode tirar com comentário mesmo. Foi? Foi. Então é sobre isso. Amanhã a live é às 8 horas. Hoje a gente tem um encontro lá na roda de leitura, tá? Faz um esforço para ir. As férias estão acabando. Vale a pena estar ali naquele ambiente. Não é só para passar o tempo, é muito aprendizado. A gente vai ter ferramentas ali poderosas, tá bom? A nossa experiência ali no ambiente, né? Um local maravilhoso. O clima hoje está mais agradável, graças a Deus. Tem aí a previsão de chuva, mas chuva normal, não é nada de temporal, então tá tranquilo. Graças a Deus. E a gente não pode deixar de fazer nada, né, gente? Tá calor e a gente não quer fazer nada. Tá muito sol. Aí tá frio, não vai. Tá chovendo, não vai. Tem previsão, não vai. Então, não é assim, né? A gente vive debaixo do poderio de Deus. Então, a gente precisa confiar que vai dar tudo certo, né? Ah, não me lembro que as férias estão acabando, é verdade. Gente, até amanhã, 8 horas. Se você não adquiriu o seu livro, encomende o seu livro aí com a Verônica, tá? Esse livro é maravilhoso. Esse livro aqui, inclusive na igreja, tá? Nas reuniões aí de mulheres. Eu acho muito interessante ter esse livro, tá? Eu vou começar aí, tem uma proposta aí que vai ser desenvolvida junto com a minha igreja. Quem é da minha igreja aí vai ficar sabendo. Conto com vocês, tá? Depois eu vou falar isso melhor. Mas é isso, tá? A live tá gravada no YouTube. Gente, me ajuda a divulgar o meu canal do YouTube. Se inscrevam lá no canal. Curtem, comentem, compartilhem os vídeos. São os vídeos das lives. Acaba a live aqui, eu já subo, né? Eu salvo o vídeo, depois eu subo, já coloco lá. Tá com capinha, tá lindo o meu canal. Tá ficando padronizado, tá bom?
Beijos, Flávia, Verônica, quem mais? Leandra. Encontro vocês, Jaque, encontro vocês lá na cafeteria Gabi Fonte. Vamos tomar um café juntas, delicioso, naquele lugar. Levem o livro preferido de vocês, vão bem bonitas para poder tirar foto depois naquele lugar lindo, segurando o livro que vocês gostam, tá bom? E eu quero que vocês postem depois a foto de vocês lindas com o livro preferido de vocês, me marcando lá na segunda edição da Roda de Leitura. Tá bom? Um beijo, fiquem na paz. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Até lá, beijo. Bárbara, nossa Nutri aí, gente, nossa Nutri. Vocês mandaram aí as dúvidas sobre nutrição? Bárbara Souto. A Kessia tá aqui também, Kessia é maravilhosa. Desafio acabou ontem, desafio 21 dias. Aguardem aí cenas dos próximos capítulos do desafio, que vai ser bombástico, de tudo aquilo que Deus está planejando aí para o desafio 21 dias. Ele vai ser remodelado aí. Dona Val não vai estar lá, né, conosco na roda de leitura. Beijo, boa produção aí se você for produzir ou se você for folgar. Acho que foi todo mundo. Tati também não vai, né? Não vai conseguir ir. Beijo, gente. Beijos.